Já tem um tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo para vocês, pessoal, para falar um pouquinho sobre a confusão que foi a história da Camila Frender, que é host de um podcast, ela também é jornalista, e ela foi parar no podcast errado, que tinha o mesmo nome do podcast que ela achou que ela estava indo, e isso ficou muito engraçado no final das contas, né? Virou uma situação cômica ali, apesar de ser uma confusão que, do ponto de vista de negócios, pode ser bem prejudicial, mas na prática a gente percebe que uma situação como essa, quando não gera prejuízo, vira motivo de risada. Quando gera prejuízo, vira motivo de dor de cabeça. E é por isso que eu quero trazer para vocês um pouco a perspectiva da importância do registro da sua marca, da marca da sua empresa, da marca do seu produto principal. Se você está no ambiente digital, online, a sua marca fica muito mais exposta do que ficava no passado. E hoje em dia, proteger a sua marca, registrar a sua marca é quase que um requisito para você ter um negócio no ambiente digital. Especialmente se você quer ter uso exclusivo da marca. Se você não quer se ver numa situação de confusão, seja para consumidores, para usuários, para audiência, seja até mesmo uma discussão judicial de marca, que é muito ruim, muito prejudicial, né? Isso joga ali a reputação da tua empresa lá embaixo e te dá dor de cabeça, cara. Ninguém quer dar dor de cabeça nos negócios. Então eu quero trazer um pouquinho dessa situação da Camila Frender e explicar um pouco da parte de registro de marca aqui para vocês. A situação da Camila foi muito engraçada. Ela foi parar num podcast errado, ela acabou se deslocando para um podcast que não era o que ela queria ir no podcast do Vênus Podcast, lá do grupo Flow, e aí ela acabou indo pro Vênus, que eu esqueci o nome agora exatamente do podcast, mas era um Vênus Day Talks, tá aqui nas minhas notas, Vênus Day Talks. Então ela acabou parando no Vênus Day Talks, que não tinha nada a ver com o Vênus Podcast lá do grupo Flow. Ela se confundiu ali, e é uma confusão super aceitável, né? Afinal de contas o nome é igual. Então eu também, provavelmente, do jeito que eu sou mongo, possivelmente eu passaria pela mesma situação. E aí ela passou por essa situação, foi parar no podcast errado, e isso virou depois um motivo de risada, né? Ficou cômico. Mas esse tipo de confusão que aconteceu no caso dela pode acontecer com o seu cliente, com o seu público-alvo. Se você tem uma empresa de consultoria, uma empresa de produtos, uma empresa digital, uma empresa de indústria, se você tem uma marca de um produto que você lançou, uma metodologia, um infoproduto, tudo isso que está associado de algum modo a um nome, a uma marca, precisa ter proteção, precisa ter registro para você poder dizer que aquilo realmente é seu. E aí vem uma história que poucas pessoas sabem, que é o fato de que o registro de marca, ele visa principalmente a lei de propriedade intelectual, ela trouxe o aspecto de registrar a marca para evitar confusão no consumidor. Não era simplesmente para você ter uma marca que é sua e dizer que ela é sua e pronto e acabou. É porque se duas empresas ou mais começam a utilizar a mesma marca ou marcas muito semelhantes no mesmo segmento, isso vai dar confusão, vai dar problema. Muitas marcas vão ficar parasitando, né, o resultado de outras marcas. Isso não é legal. Isso é ruim, é anticoncorrencial, inclusive, mas a verdade é que no Brasil, na nossa legislação, a única forma de você dizer que uma marca é sua de fato é através do registro dela lá no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, esse é um histórico a respeito da importância de registrar sua marca e como isso faz diferença na prática, né? Você garante que ela é sua, evita que terceiros façam utilização indevida de uma marca parecida ou igual à sua no mesmo segmento, porque isso vai confundir os consumidores. E aí te traz prejuízos que são até mesmo difíceis de calcular, porque como é que você vai saber o quanto você perdeu de dinheiro, o quanto você perdeu de receita no teu negócio, porque o seu cliente ia contratar você e contratou outro. Imagina, eu tenho uma empresa de consultoria, se chama Safe Consultoria. Né? E aí, de repente, tem uma empresa que faz a mesma coisa que eu faço, consultoria jurídica para negócio, para empresas digitais, para, enfim, CNPJs, e eles vão usar um nome que é, sei lá, SAF Consultoria, né? SAFE. Percebe que é um nome muito parecido, muito semelhante? Ainda que seja diferente nominalmente, né, a escrita é diferente, o nome é muito parecido. E aí, naturalmente, alguém que vai pesquisar na internet, lá no Google, vai pesquisar no Instagram, no TikTok, no YouTube, vai pesquisar a Safe, vai acabar encontrando um concorrente, contratando ele, e eu jamais vou ficar sabendo. É por isso que é importante você registrar a sua marca, porque se você identificar alguém que está usando a marca no mesmo segmento que você, vendendo o mesmo produto ou serviço, ou em uma área muito semelhante, muito próxima, usando um nome que é semelhante ou igual, você pode ir lá e notificá-lo para ele parar de usar, para interromper a utilização daquele nome e evitar a confusão do público consumidor, porque os danos podem ser irreparáveis. E se essa empresa que usa um nome parecido com o teu, aí tem os casos mais drásticos, se ela faz uma situação ali, ela se envolve num escândalo de corrupção, ela se envolve numa polêmica, num cancelamento, ela faz alguma coisa muito equivocada, isso pode repercutir negativamente para você. A gente teve o caso do Peninha agora, inclusive, né, com essa história aí da morte do Charlie Kirk lá nos Estados Unidos. O Peninha, que é o jornalista aqui, inclusive do Rio Grande do Sul,
ele fez ali um post lamentável, comemorando a morte dele, e aí muita gente começou a ir no perfil do Peninha Compositor, tem um Peninha Compositor, e xingar ele lá no Instagram dele, como se fosse ele que tivesse falado aquilo. E aí você percebe como as pessoas são levadas ali no ímpeto, na internet, a cometerem atos e práticas que desconsideram as diferenças, né? As pessoas não prestam atenção nas coisas. Então você não pode sujeitar sua marca a passar por isso. E qual que é o caminho que você faz para poder proteger a marca do seu negócio? Por onde começa? Né? A primeira coisa que eu sempre recomendo é que proteção de marca, proteção de propriedade intelectual sempre começa primeiro nos contratos. Eu vou além, assim, se você pensa em registrar sua marca, muito importante, tem que registrar mesmo, é o objeto do meu vídeo aqui de hoje, eu vou explicar isso para vocês, mas nunca se esqueça dos contratos, tá? A parte contratual, as cláusulas de propriedade intelectual, se você vai fazer um contrato, por exemplo, de parceria com influencer para ele divulgar seu produto, serviço, empresa, tem que ter cláusula de propriedade intelectual, tem que ter esse resguardo, né? Então começa ali. Segundo, tem que registrar a sua marca. E aí o registro, eu já antecipei um pouco para vocês, é feito lá no INPI. Muita gente já conhece esse processo, já fez isso. Não é obrigatório ter advogado para fazer, tá? Muitas empresas que prestam esse serviço sequer têm advogados, mas existe um diferencial de ter um advogado cuidando disso, que é o fato de que a legislação que trata do registro de marca é uma legislação técnica jurídica. E aí os requisitos para você recorrer, para você rebater algum tipo de decisão, para você contornar uma oposição que foi feita à sua marca, são requisitos jurídicos, são técnicas jurídicas que vão ser aplicadas. Então é bom sim ter um advogado cuidando disso para você, se você dá valor à sua marca, se você acredita que isso é um ativo importante para o seu negócio. E aí o registro de marca acontece no INPI, ele é feito totalmente de forma administrativa, você vai lá, cadastra a sua empresa, se você tiver um CNPJ, se você não tiver um CNPJ ainda, você pode se cadastrar como pessoa física, porque dá para você registrar uma marca no nome da pessoa física, no CPF, não tem problema, tá? Tem até um desconto ali para registrar na pessoa física, mas se a marca está associada a uma empresa, um produto, uma atividade comercial, tem que registrar no CNPJ, tá? É a melhor prática, inclusive é uma exigência da própria legislação. Feito isso, feito o cadastro, você vai emitir uma GRU, é uma guia de recolhimento da União, né? Uma taxa que você vai pagar pro INPI, que é uma taxa de você dar início no processo. Você não consegue dar início ao processo sem pagar essa taxa, você tem que pagar essa taxa. Então, essa é uma etapa também fundamental. Se você pagar essa taxa e já protocolar no dia seguinte, sem que o INPI tenha reconhecido o pagamento, isso já aconteceu várias vezes, tá, pessoal? Eu já vejo isso assim, tem muita gente que nos procura aqui desesperado porque não conseguiu registrar a marca, pagou a taxa e acha estranho de o pedido não ter sido iniciado. Por quê? Porque pagou, o INPI não tinha compensado a GRU ainda, não tinha compensado o pagamento, e aí ele considera que não foi feito o pagamento, ele considera como se fosse deserto, né? Assim, não teve o pagamento, então ele não reconhece aquele pedido. E aí a empresa gastou uma grana e não fez o processo direito. Por isso que é bom ter gente com experiência cuidando disso, né? Então você faz o pagamento e dá início ao processo. O processo de registro de marca considera alguns aspectos. Primeiro, a sua marca ela tem formas como ela se apresenta. Então a gente chama isso de apresentação. Lá na hora de registrar, você vai ter que identificar qual apresentação você vai registrar. É a marca nominativa, ou seja, só o nome? É a marca figurativa, ou seja, o elemento figurativo, né? Eu não tenho um exemplo aqui prático, mas sei lá, a maçãzinha da Apple, por exemplo, é o elemento figurativo, também é uma marca, tem que registrar individualmente ela. E se você tiver os dois elementos juntos, a figura e o nome, é o que a gente chama de marca mista. Então existem pelo menos 3 apresentações que você tem que registrar, se você tiver as 3, é óbvio. Você pode registrar só uma? Pode, mas o registro vai ficar parcial. Você usa a sua marca registrada como nome, mas não como figura. Então fica incompleto, né? O ideal é registrar tudo. E existe também o aspecto da classe. Existe uma classificação de NICE, tá? Lá no nosso sistema do INPI, no eMarcas, você vai ver lá várias classes, são 45 classes hoje, e cada classe tem especificações. O que é a classe? Classe é o segmento, porque é possível ter 2 marcas iguais no Brasil. Não é proibido ter 2 marcas iguais, exceto se ela for de uma alta relevância. Mas assim, em geral, você pode ter, desde que seja em segmentos diferentes. Então, por exemplo, o cara vai abrir uma Safe sapataria, não tem problema. Porque a Safe consultoria não tem nada a ver com sapato. Não vai gerar confusão no consumidor. É muito difícil gerar uma confusão, né? Então é possível ter 2 marcas iguais ou semelhantes em classes diferentes. E aí tá a pegada, aí tá o jogo. Você trabalhar as classes de forma estratégica, especificações de forma estratégica, para garantir que a sua marca realmente esteja protegida na atuação, na área, no segmento, na atividade econômica que você desenvolve. Porque senão você vai ter uma marca, por exemplo, protegida para software, mas não está protegida para consultoria. E aí você tem uma empresa que desenvolve software e presta serviço de consultoria. A sua marca está protegida em relação ao software, mas ela não está protegida em relação à consultoria.
e as classes são importantes. Muitas vezes uma mesma marca vai ser registrada em várias representações e em várias classes diferentes. Esse é um trabalho que a nossa equipe aqui na Safe faz. A gente identifica, a gente mapeia qual a classe adequada, a gente identifica quais as aplicações que fazem sentido a gente registrar, e aí a gente vai dar andamento ao processo, tá? Faça isso porque é um caminho interessante, é assim que você protege a sua marca de forma ampla. Avançando, feito o registro, você vai ter um prazo ali para o NPI publicar o seu registro lá na revista do NPI, que sai toda terça-feira no site do NPI, tá? Uma revista que sai toda a lista de marcas que foram protocoladas naquele período anterior, toda semana vai sair. E aí, feito esse protocolo, abre-se um prazo para que terceiros possam apresentar, tá, uma oposição ao seu registro. Qualquer um pode apresentar. Geralmente são empresas que já têm registro de marca, e aí eles querem apresentar uma oposição para evitar que você registre, seja porque o nome é igual ou semelhante. Eles acham que vai gerar uma confusão, eles acham que não dá para registrar, eles vão apresentar uma oposição. É como se fosse um ataque. Ó, eu não quero deixar essa pessoa registrar a marca dela. E aí o que você tem que fazer? Você tem que manifestar uma defesa, uma resposta à oposição. Aí você paga mais uma taxa no NPI e você apresenta uma resposta à oposição lá no registro de marca. Essa resposta é uma resposta técnica. Ela vai garantir que você tenha um registro e que ele possa continuar sendo avaliado pelo INPI na prática, tá? Feito a sua resposta à oposição, vai avançar ali para uma terceira etapa, que é a etapa de análise de mérito do NPI. O NPI vai avaliar questões formais, questões técnicas, ele vai identificar no banco de dados se existem marcas que podem colidir, ele vai avaliar os requisitos ali, as justificativas da oposição e da sua resposta. Então ele vai fazer uma análise técnica para entender se ele vai deferir ou não o registro da sua marca. Deferindo o registro, você vai pagar uma última taxa, que é a taxa de decênio, para registrar a sua marca. Paga a taxa de decênio e você vai ter a sua marca pelo período de 10 anos. Se não pagar essa taxa, todo esse processo que aconteceu, todas essas etapas que demoram ali em torno de 10 a 12 meses, você perde tudo, inclusive a grana que você pagou. Você perde taxa, não tem devolução. Se você não pagar a última taxa, que é a taxa de decênio lá do INPI, você vai perder o seu registro. Então, muito cuidado com isso. Se por um acaso o INPI ele indeferir, ele negar o registro, você também tem recursos que você pode implementar. Você pode fazer um recurso para a própria turma do INPI, eles vão analisar de forma colegiada para ver se vão mudar a decisão ou manter a decisão, igual no Justiça, acontece do mesmo jeito. E em última instância, tá? Em última instância, é possível também judicializar. Então o INPI, mesmo assim, em recurso ele negou, você pode entrar na Justiça para brigar por isso. É um processo longo. Como você teve decisões do órgão, do INPI, dificilmente você consegue reverter, mas existem vários casos onde isso acontece, especialmente para marcas muito grandes. Então, esse processo todo demora em torno de 10 a 12 meses, como eu comentei, pode ser um pouco mais, depende ali de qual lugar vai cair o seu registro, e aí depende também da sua dinâmica de resposta, né, e de acompanhamento. Esse processo, pessoal, de registro de marca é um processo longo, burocrático, mas muito importante. Você não tem como escapar, você tem que fazer isso. Se você tem uma marca, tem uma empresa, tem um negócio, se você está na internet, sua marca está exposta, se você tem um nome muito legal e você quer registrar, corre atrás disso, porque isso é muito importante e evita que aconteça na sua empresa, com os seus consumidores e seus clientes, o que aconteceu com o Vênus, lá com a Camila Frender, que foi o caso que eu comentei no início do nosso vídeo. Aquela confusão que aconteceu pode acontecer com a sua empresa, com o seu público-alvo. Eu não quero que isso aconteça, então eu fiz esse vídeo para explicar um pouco dessas etapas e, claro, deixo o convite para você conhecer um pouco do nosso trabalho aqui na Safe de registro de marca. Tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, a gente faz do início ao fim, tá? A gente cuida da análise de viabilidade, eu vou fazer uma pesquisa prévia, eu vou acompanhar, eu vou protocolar, vou fazer registro, vou emitir a GRUs e mandar para você. Nós temos uma plataforma onde você acompanha tudo. Nossa equipe é uma equipe jurídica, eu tenho uma advogada especialista nisso que acompanha o seu processo do início ao fim. Então vale muito a pena, é um investimento no seu negócio, é um investimento no futuro da sua empresa. Fica o convite para você conhecer o nosso trabalho, clica no link que está aqui embaixo para falar com alguém da nossa equipe, a gente está super à disposição para poder registrar e proteger o seu negócio em várias esferas, inclusive na parte de propriedade intelectual. Então transforme um pouco desse caso cômico da Camila Frender, do caso do Vênus Podcast, ou até mesmo essa história do Peninha aí, né, que o pessoal foi xingar lá o compositor Peninha, ao invés de xingar o outro, o repórter aqui que estava falando besteira. Use isso para aprender, para não passar por isso no seu negócio. Eu espero que esse vídeo tenha sido legal, tenha sido útil. Quero fazer essa dinâmica de vídeos aqui um pouco mais próximos, mais intimistas, né? Sem muito corte, algo um pouco mais de bate-papo mesmo, para te ajudar. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, tem muito vídeo aqui no nosso canal, pessoal, muito vídeo legal. E eu quero implementar mais vídeos e melhorar a qualidade deles para vocês. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!